Olá, você que faz parte aí dos 8º anos da escola Cordeiro Filho, por meio desse vídeo eu pretendo facilitar aí sua compreensão, tá certo? A respeito do sistema nervoso, né? Que foi o conteúdo que nós estudamos durante essas últimas 3 semanas da terceira unidade. Ele estará presente nas questões da próxima avaliação. Bem, o nosso sistema nervoso, ele é um sistema que permite a nossa relação com o meio ambiente, né? Juntamente com outros sistemas que a gente vai estudar futuramente, ele permite que nós nos relacionemos com o meio externo, tá certo? Então, no caso do sistema nervoso, ele faz a integração dos estímulos recebidos do ambiente. E você pode me perguntar, mas professor, me dê aí exemplos de estímulos. Pessoal, a luz é um estímulo, o som, que pode ser agradável ou desagradável, ameaçador ou tranquilo, são exemplos de estímulos sonoros. No caso da luz, é um exemplo de estímulo luminoso, tá certo? O cheiro captado pelo nosso nariz. Os cheiros, né, captados pelo nosso nariz também são estímulos. Os sabores, que pode ser azedo, doce, amargo, tá certo? São estímulos captados aí por nossa língua, tá certo? Então, o órgão que capta aí esse estímulo dos sabores é a língua. Temos também a nossa pele, que é o nosso maior órgão. Ela capta a pressão e a temperatura, tá certo? Então, som, luz, cheiro, sabor, pressão e temperatura são exemplos de estímulos que vêm da parte de fora do nosso corpo, do nosso organismo, tá certo? Então, por isso que é importante estudarmos o nosso sistema nervoso, né? Porque é ele que faz a integração, tá certo, de todos esses estímulos, ok? Também o sistema nervoso ele tem a função de coordenar, de organizar todas as funções e ações a serem tomadas por nosso organismo diante de cada um desses estímulos. Por exemplo, a luz provoca um estímulo em mim. Então, o meu sistema nervoso ele vai coordenar a ação que eu vou tomar ao receber esse estímulo luminoso, né? O som, às vezes, ele é irritante, né? Existem sons irritantes que incomodam. Então, o meu sistema nervoso ele vai coordenar ações, né, que eu vou tomar para me proteger desse som, para reagir a respeito desse som. E é assim com todos os estímulos, tá certo? Então, é o nosso sistema nervoso que vai coordenar as funções e ações, né, que nós iremos tomar aí diante de estímulos, chamados de estímulos nervosos, ok? O nosso sistema nervoso, como qualquer outro sistema, ele é formado por órgãos. Órgãos são formados por tecidos e os tecidos são formados por células semelhantes que exercem a mesma função. No caso das células que compõem os tecidos nervosos que irão formar os nossos órgãos do nosso sistema nervoso, são os neurônios. Os neurônios, né, são eles que formam as estruturas nervosas, que formam os tecidos, os órgãos e o nosso sistema nervoso, tá certo? E também são por meio deles que acontecem, né, a captação e a condução dos estímulos nervosos no nosso sistema nervoso. E o neurônio ele apresenta 3 partes importantes, que passarei a citar cada uma delas para você agora. Primeira parte do neurônio que eu quero que você memorize são os dendritos. Neurônios têm uma região, têm as estruturas chamadas de dendritos. Dendritos.
Esses detritos são importantíssimos. Primeiro, são eles que captam os estímulos. Quando nós entramos em contato com os estímulos, quem capta esses estímulos são os nossos neurônios. Aliás, os dendritos do nosso neurônio. Após os dendritos captarem esses estímulos, ele conduz esses estímulos até o corpo celular do neurônio. No corpo celular do neurônio é encontrado o núcleo do neurônio, porque toda célula tem um núcleo, né? As nossas células têm núcleos, e o núcleo do neurônio está no corpo celular. E no corpo celular também se concentra ali todo o citoplasma do neurônio. Tá? A maior parte ali do neurônio é no corpo celular, tá certo? Então, após os dendritos captarem os estímulos, enviam para o corpo celular, e do corpo celular é conduzido pela terceira estrutura do neurônio, que é o axônio, né? Que passa pelo axônio e vai até as ramificações do axônio, desse axônio. Tá certo? O axônio ele é protegido por umas cápsulazinhas que você pode visualizar no desenho do livro, chamados de extrato mielínico. E esse extrato mielínico tem a cor branca. Essa cor branca é o que caracteriza a substância branca presente no cérebro e na medula. A substância branca do cérebro se encontra na parte interna do cérebro. E na medula se encontra na parte externa. Os dendritos e o corpo celular irão formar a parte cinzenta do cérebro e da medula, sendo que a parte cinzenta do cérebro se encontra na parte externa, do lado externo, e na medula, na parte interna, tá certo? Os dendritos irão formar também os nossos nervos, tá certo? E os axônios irão formar, corrigindo aqui, né? Os dendritos e os axônios irão formar os nossos nervos, e o corpo celular irão formar os nossos gânglios nervosos, tá certo? Que irei falar mais um pouco sobre eles mais na frente. Existem 3 tipos de neurônios. Tem aqueles neurônios que captam o estímulo nervoso e os conduz até o sistema nervoso central. E tem os neurônios motores, tá certo? Que pegam as respostas elaboradas pelo sistema nervoso central e manda até os músculos ou as glândulas, tá certo? Então, neurônio sensitivo capta o estímulo nervoso e os leva até o sistema nervoso central. Os neurônios do tipo motor pegam a resposta do sistema nervoso central e leva até os músculos ou as glândulas, tá certo? E entre o neurônio motor e o neurônio sensitivo, entre eles, existem os neurônios associativos, que fazem a associação entre um e outro, tá certo? Esses são os 3 tipos de neurônios: os neurônios sensitivos, os neurônios motores e os neurônios associativos, tá certo? A coordenação nervosa se dá da seguinte forma: existem órgãos que captam o estímulo recebido do ambiente. No caso, o órgão que capta o estímulo sonoro é a orelha. O órgão que capta o estímulo luminoso são os olhos. Os órgãos que captam o estímulo, no caso os odores, o nariz. Os sabores, a língua. A pressão e a temperatura, a pele. Então, orelha, olho, nariz, língua, pele são órgãos receptores. Por que são chamados de órgãos receptores?
porque são eles que receptam os estímulos do ambiente, tá certo? Por meio deles que nós entramos em contato, nos relacionamos com o ambiente, ok? E existem órgãos, né, que efetuam as respostas enviadas pelo sistema nervoso central. Os órgãos que executam, que efetuam as respostas enviadas pelo sistema nervoso central são os músculos e são as glândulas. Por exemplo, quando você visualiza uma cena triste, então o que é que acontece? Os neurônios sensitivos pegam aí esse estímulo luminoso, leva até o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central vai elaborar uma resposta e mandar essa resposta para você tomar uma ação. Então essa resposta vai até as suas glândulas lacrimais. Então o sistema nervoso central ele vai mandar um comando para as glândulas lacrimais produzirem ou liberarem a lágrima. Então caracteriza no choro. Então isso é uma ação, é uma resposta que foi elaborada pelo sistema nervoso. E isso aconteceu porque os neurônios sensitivos captaram ali o estímulo luminoso. Da mesma forma, a questão da produção de suor. Então, o seu corpo, né, percebe que a temperatura está alta, o calor está alto, está forte, podemos dizer assim, quente, né? O ambiente está quente. Então, o seu cérebro elabora uma resposta. Então, os neurônios motores trazem essa resposta até as suas glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, ao receber essa resposta, esse comando, efetua essa resposta, que é produzir o suor, tá certo? Da mesma forma, são os movimentos do meu corpo, como o movimento da minha pele da testa, dos meus braços, das minhas pernas. Então, o que é que acontece? Quando eu preciso movimentar meu braço ou qualquer parte do meu corpo, então os neurônios motores trazem esse comando, trazem essas respostas do meu sistema nervoso central. Então, por exemplo, se algo está machucando o meu braço, então o meu sistema nervoso central vai enviar uma resposta, um comando para os meus músculos, que é retirar ali o meu braço de onde está sendo machucado, ferido ou ameaçado por algum estímulo externo, certo? Então é assim que acontece a captação, né? Então, por meio dos órgãos receptores, que são o olho, a língua, o nariz, a orelha e a pele. E vimos aqui também os órgãos efetores, no caso o músculo e as glândulas, que são os que executam ou efetuam a resposta enviada lá pelo sistema nervoso. E também existe o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, na coordenação nervosa, é o seguinte: é que é lá, no sistema nervoso central, que são elaboradas as respostas, como eu já falei anteriormente. De que forma? Ao receber os estímulos por meio dos neurônios sensitivos, eles elaboram a resposta. Então, é no sistema nervoso central que é construída, que é elaborada a resposta. O comando para as glândulas e os músculos agirem, tá certo? Em prol da defesa, da nossa defesa. Por exemplo, os órgãos que compõem o sistema nervoso central, as estruturas que compõem o sistema nervoso central, é o nosso encéfalo e a nossa medula. São órgãos muito moles que precisam serem protegidos. Então, o nosso encéfalo ele é protegido pela nossa caixa craniana e 3 membranas chamadas de meninges. A nossa medula espinal, tá certo? É um órgão mole também e precisa ser protegido. Mas quem protege a nossa medula espinal são as nossas vértebras. Por isso que são chamados de animais vertebrados, porque nossa medula espinal é protegida por vértebras, ok? O sistema nervoso central, como eu disse, formado pelo encéfalo e pela medula. No caso do encéfalo, é subdividido em 3 estruturas. No caso, o cérebro, o cerebelo e
o tronco e um tronco encefálico. Cada uma dessas estruturas do encéfalo realiza funções, tá certo? No caderno tem alguns exemplos que vocês anotaram das funções realizadas por cada um desses órgãos, como por exemplo o equilíbrio, né, que é coordenado ali pelo cerebelo, tá certo? A postura coordenada pelo cerebelo, tá certo? Ações como vômito, tosse, espirro, respiração é coordenada pelo tronco encefálico, né? A memória, ações de caminhar, de falar, a inteligência, a linguagem é coordenada pelo cérebro. Então, cada uma dessas estruturas do encéfalo realiza determinada função, tá certo? A medula espinal, a participação dela na elaboração de respostas é o seguinte, é que às vezes o nosso organismo, o nosso sistema, ele precisa de uma resposta rápida contra os estímulos externos. Então, quem é que fica com a função de dar essas respostas simples e rápidas? É a nossa medula espinal, que é um órgão, né, do sistema nervoso central. Então, quando nós precisamos de uma resposta rápida e simples, quem faz a elaboração, quem constrói essa resposta, esse comando, é a medula espinal, tá certo? E o sistema nervoso central, né, formado pelo encéfalo e pela medula espinal, tem, entre outras, essas funções, tá certo? Também existe o sistema nervoso periférico, que é uma continuação, podemos dizer assim, né, do nosso sistema nervoso, que é uma subdivisão do nosso sistema nervoso. As estruturas que formam o nosso sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios nervosos. Os nervos, eles são formados pelos dendritos e pelos axônios do neurônio. Os gânglios nervosos são formados pelo corpo celular do neurônio. Então, nervos formados pelos axônios e dendritos do neurônio e gânglios nervosos formados pelo corpo celular do neurônio, ok? O sistema nervoso periférico, tá certo? Ele é subdividido em dois outros subsistemas, que é o sistema nervoso periférico voluntário. Então, os comandos e as ações coordenadas pelo sistema nervoso periférico voluntário são ações que dependem da nossa vontade. Por exemplo, eu quero levantar meu braço, estou levantando meu braço. Então, quem está coordenando essa ação de levantar os meus braços, é o meu sistema nervoso periférico voluntário. Porque esse comando de levantar os braços é realizado pelo meu sistema nervoso periférico voluntário e depende da minha vontade. Tá certo? Olhar para um lado, para o outro, mover a cabeça, mover as pernas. Então, tudo isso é coordenado pelo meu sistema nervoso periférico voluntário. As ações de andar, de correr, entre outras ações, tá certo? E também, outra subdivisão do nosso sistema nervoso periférico é o sistema nervoso periférico autônomo. Esse sistema, ele tem, essa parte do sistema nervoso periférico, ele tem autonomia. Ele trabalha de forma involuntária, não depende da nossa vontade, ele é autônomo, ele tem autonomia para exercer as funções, tá certo? Eu não decido, né, por conta própria as ações realizadas por esse sistema nervoso periférico autônomo, tá certo? Ou involuntário, tá certo? Então, quais são alguns exemplos realizados pelo sistema nervoso periférico autônomo? Por exemplo, a respiração. Eu não controlo minha respiração, né? Se eu tentar controlar, vai ter um momento que eu não vou suportar, né? Eu vou perder ali o controle. Então, porque quem está coordenando, quem está mandando no pedaço é o sistema nervoso periférico autônomo, né? No caso da respiração. Os batimentos cardíacos, ou seja, os batimentos do meu coração, não sou eu que controlo, não depende da minha vontade.
depende do sistema nervoso periférico autônomo. É ele que decide meus batimentos cardíacos. O que eu posso fazer é o seguinte, que eu posso acelerar esses batimentos cardíacos. Quando você está praticando esporte, então você está acelerando ali os batimentos cardíacos, tá certo? Mas você não vai controlar isso por sua vontade. Você apenas estimulou, né, o sistema nervoso periférico autônomo a acelerar os batimentos cardíacos, tá certo? Tem também outras funções além da respiração e dos batimentos cardíacos, tá certo? Basta compreender que o sistema nervoso periférico autônomo ele realiza os comandos involuntários, as ações involuntárias no nosso organismo. Esse sistema nervoso periférico autônomo ele está subdividido também em duas partes, que é a parte simpática, então sistema nervoso periférico autônomo simpático, e também sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso periférico autônomo simpático tem ações contrárias ao sistema, às ações realizadas pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Eles são antagônicos, faz o oposto do outro, certo? Então, quando é que o meu sistema nervoso autônomo está agindo, simpático está agindo? Quando eu estou estressado, por exemplo, um sonho irritante me estressa. Então, quem vai me fazer tomar uma atitude, uma ação, é o meu sistema nervoso autônomo, periférico autônomo, simpático, tá certo? Então, involuntariamente, né, eu vou tomar uma ação para me proteger daquele sonho irritante, tá certo? E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai normalizar, ele tenta trazer para o normal uma ação que eu